Graças a paz. Sejam todos bem-vindos nessa manhã que o Senhor nos concede estarmos aqui para louvar e adorar o seu santo nome. Curve suas cabeças, vamos falar com o Pai. Papaizinho querido, nós nos alegramos muito, Pai, por causa do teu amor, Pai, com a nossa vida, Pai. O teu cuidado, o teu zelo, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai, e tem dado-nos a alegria, Pai, de desfrutar do melhor desta vida, do melhor desta terra, Pai. E por isso nós somos gratos a Ti, Pai, por todas as coisas recebidas da Tua divina mão, Pai. Também nos alegramos, Pai, com a presença de todos os amados aqui, cada família aqui representada, meu Deus. E pedimos, meu Deus, que a Tua misericórdia e o Teu amor permaneça sobre essas vidas, Pai. E que a Tua palavra venha fazer a diferença na vida de cada um, Pai, nos ensinando a cada dia o bom caminhar em Cristo Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade, no nome santo do Teu amado Filho Jesus. Amém. Eu convido a vocês a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 4. Eu quero apenas ler o verso 4 com vocês. Mateus capítulo 4, verso 4. A palavra diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que é que está escrito? Por que nós não atentamos para o que Deus disse? O fato é que Deus deixou escrito essa palavra para que nós tenhamos entendimento. Nós temos muitas necessidades. O homem depende de muitas coisas, e Deus sabe disso. Mas tem algumas coisas que são essenciais na nossa vida que não deveria faltar. No entanto, a gente não considera, acha muito relevante essas questões que a palavra de Deus nos coloca. Ele diz aqui que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Nesse diálogo com o mal, Jesus nos dá um ensinamento maravilhoso sobre o que é realmente essencial à nossa vida, visto que nós temos muitas necessidades, porém nós devemos priorizar o que realmente importa para a nossa existência. E às vezes a gente quer ficar só com uma parte do que é colocado, né? Ele diz assim: mas toda a palavra que sai da boca de Deus. E a gente pensa assim: qual palavra? Quais são as palavras que é importante? Muitos gostam de ficar só com aquela palavra da bênção, né? Da prosperidade, daquela que Deus opera, que Deus cuida, que Deus cura, que Deus livra. Mas quando chega naquele momento que a palavra de Deus requer que você ore, que você creia, que você jejuar, aquela palavra de perseverar, aí já não é tão boa assim. As pessoas começam a fazer seletividade com a palavra de Deus. Não, essa eu quero, essa eu não quero, essa aqui não me serve, não, então, essa aqui é boa, essa aqui eu quero. Mas a palavra de Deus está mostrando aqui que toda a palavra de Deus, toda a palavra de Deus é necessária. Toda a palavra que saiu da boca de Deus, toda a palavra que vem da boca de Deus, ela faz efeito na minha vida. E às vezes a gente quer ficar só com a parte que nos interessa, a parte que é boa. E as pessoas gostam muito de ter as coisas, de receber as coisas, e desprezam o dono das coisas, o Senhor de todas as coisas. No capítulo de Marcos, capítulo 8, verso 36,
Marcos capítulo 8, verso 36, a palavra de Deus diz assim: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Qual é o proveito, qual a utilidade dele? Ainda que eu ganhasse um monte de coisas sobre a face da terra, de que me serviria isso, se no final isso não vai me servir para me comprar a minha salvação eterna? Isso não vai me levar para a eternidade. As pessoas pensam que o pão é necessário. É, mas não é o mais essencial. Não é tudo. Tem muitas pessoas que se dedicam ao trabalho constantemente. Pensam porque tem que trabalhar, porque tem que produzir, porque tem que ganhar, porque tem que se alimentar, porque tem que cuidar, porque tem que comprar, porque tem que fazer. E se esquece de cultuar, se esquece de adorar, esquece de orar, esquece de ler a Bíblia, esquece de ter comunhão com Deus. E todo o seu sacrifício, tudo que você juntou, para quem será? O que é que você vai fazer com isso? Não te servirá para nada. Que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma? Porque o que você ganhou não serve para resgatar a tua alma do inferno. Tive muitas preocupações, labutei muito, suei muito. Sim, e daí? Se nós não tivermos a palavra de Deus como nossa prioridade, como nossa sustentação, nenhuma dessas coisas vale nada. A gente tem que lembrar que os nossos projetos são nossos, mas a palavra de Deus diz que o realizar é de Deus. Se Deus não liberar a palavra de poder e autoridade sobre a sua vida, se Deus não conduzir, você não vai a lugar algum. Se nós não colocarmos a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida, nada disso tem valor. Nenhuma dessas coisas vai fazer diferença na sua vida. Nós temos recebido no mundo diversas propostas, as quais muitas delas propõem resolver a nossa necessidade momentânea. Mas a que mais deveria nos preocupar é a que compromete a nossa eternidade. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, a palavra nos dá uma referência bastante interessante, porque ele diz assim, 15, 19: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se eu quero Deus, se eu quero Cristo para resolver os meus problemas momentâneos, passageiros, pequenos, tacanhos, ele diz: cuidado de você. Você é o mais miserável de todos os homens. Porque a proposta que Deus tem para nós é de uma vida eterna. E a vida eterna não dá para ser comparada com essa vidinha que nós temos aqui, com esse sopro de vida que nós recebemos. Isso aqui é passageiro, gente. Isso aqui é momentâneo. Isso aqui daqui a pouco se vai. Nós gastamos o nosso tempo correndo atrás do vento, tentando alcançar as coisas fúteis, coisas pequenas, quando Deus tem uma proposta muito maior, muito melhor para a nossa vida, nós desprezamos. Cuidado desse homem. E muitos têm rejeitado a palavra de Deus meramente por ignorância, né? Por quê? Porque não tem conhecimento, não tem entendimento. Outros por incredulidade, porque não crê na palavra de Deus. O que desconhece, tudo bem, você até releva, porque ele desconhece, ele não conhece a palavra de Deus, mas perece. Agora o incrédulo é aquele que ouve a palavra de Deus e não dá crédito na palavra de Deus. Esse é incrédulo. E há também aquele que é insensato, aquele que não tem bom senso, esse chamado louco. Por quê? Porque ele desafia a palavra de Deus. Ele ouve a palavra de Deus, sabe que é Deus que está falando, sabe que Deus opera, no entanto, ele arrisca. É como se ele estivesse testando a paciência de Deus, a bondade de Deus sobre a vida dele. Então esse é imprudente, esse é louco. O Salmo 50, verso 14 ao verso 17,
O salmista nos dá um posicionamento interessante acerca de que Deus diz desse tipo de pessoa. Ele diz assim, Salmo 50, verso 14: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos, e invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos, em tomar a minha aliança na tua boca? Visto que odeias a correção e lança as minhas palavras para detrás de ti. O que você tem que ficar citando a minha palavra? Lembrando, olha, Deus existe, Deus faz, Deus opera. Quando essa palavra vem ao seu ouvido, ele entra de um lado e sai do outro. Você faz pouco caso. Aí na hora da necessidade, você vai chamar Deus, vai invocar Deus, e Deus diz: o que tem eu contigo? Porque pegaste a minha palavra e lançaste para detrás das tuas costas, fizeste pouco. E agora você clama para mim? Você me chama para resolver o seu problema? Aí você diz: tem Deus, que Deus é culpado, Deus é responsável. Deus diz: não tem nada com isso, não tem nada contigo. Não tem nada contigo. Veja o que Deus diz lá em Ezequiel capítulo 23. Ezequiel 23, 35. Ezequiel 23, 35 diz assim: portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te esqueceste de mim e me lançaste para trás das tuas costas, também carregarás com a tua malignidade e as tuas devassidões. Sabe o que ele está dizendo? Como você fez pouco de mim, se vira, carrega o teu fardo, carrega com a tua malignidade e as tuas devassidões. Por quê? Porque na hora de fazer as coisas erradas, antes de fazer as coisas erradas, você não me falou, você não me procurou, você não pediu nem minha opinião, e você agiu conforme você queria. Agora arca com as suas consequências. Toma para si, resolve o teu problema, porque eu não tenho nada com isso. Parece ser pesado, né, meus irmãos? E é para que a gente entenda a necessidade de estar atento ao que Deus diz. Quem é Deus? Quando Deus fala, por que Deus fala? Talvez as pessoas desprezem a palavra de Deus porque não entendem o poder que tem essa palavra. Elas não entendem o que é essa palavra. Mas a palavra de Deus, ela é nominada em toda a Bíblia e a sua autoridade é inquestionável. Eu quero que você abra aí a palavra de Deus no Salmo 33. Salmo 33, verso 6, de 6 a 9. Salmo 33, verso 6 a 9, diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Por quê? Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. E as pessoas ainda relevam essa palavra, essa autoridade, esse poder. Falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Esse é o nosso Deus. Esse é o poder dessa palavra que opera na vida daqueles que creem. Deus tem todo o poder, toda a autoridade.
Muitos ainda não recebem essa palavra como sendo palavra de Deus, mas aqueles que a recebem, aí ela opera. A palavra de Deus opera. Eu quero que você abra ainda aí, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós o que creste. Nessa pregação, Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele diz: olha, eu fico muito feliz quando nós levamos essa palavra de Deus e pregamos a vocês. E vocês receberam essa palavra, quando vocês recebem essa palavra como sendo palavra de Deus, e na verdade ela é palavra de Deus, né? Ele diz assim: ela opera em vós os que crescem. Deus nunca mudou a sua palavra, é a mesma palavra, é a mesma autoridade, é o mesmo poder, e ela continua operando tal qual foi no passado. Da mesma maneira, ela opera hoje na nossa vida. Quando nós recebemos essa palavra e não duvidamos da palavra, ela opera. Mas muitos ainda têm muita dificuldade na questão da palavra de Deus, né? Por incredulidade, por desconhecimento. Mas quando você crê, você vai experimentar o poder de Deus na sua vida. Essa palavra de Deus, que a gente disse lá no princípio, a gente diz: qual palavra de Deus? Eu disse: toda a palavra de Deus. Né? Toda a palavra de Deus, ela serve. Toda a palavra de Deus que saiu da boca de Deus, ela opera na nossa vida. Deus diz que toda a palavra de Deus é divinamente inspirada, e ela é proveitosa para redarguir, para instruir e para ensinar em justiça. Toda a palavra de Deus. E aí nós temos esse Provérbios capítulo 30, verso 5. Ele diz lá: toda a palavra de Deus é pura. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Eu quero chamar a tua atenção porque, para que você observe, ele diz que toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. E a gente fica perguntando: por que não uma palavra? Porque a palavra saiu da boca daquele que é verdadeiro. Quando eu creio na pessoa, a palavra da pessoa é inquestionável. Nós ficamos duvidando às vezes porque nós não sabemos a origem. Mas quando nós sabemos a origem, a fonte, da onde foi que saiu, aí acabou toda a dúvida. Quando eu ouço uma palavra, eu não sei de onde vem. Olha, é difícil imaginar se é verdadeiro ou se é falso essa palavra. Mas quando eu reconheço da onde que veio a fonte, da onde que ela foi gerada, quem a gerou, eu sei que daquela fonte não saem duas coisas, só sai a verdade. Por isso que ela diz: escudo é para os que confiam nele, no Senhor. Aí essa palavra é verdadeira. Ainda no capítulo de Lucas, capítulo 11, 28, Lucas, capítulo 11, 28, a palavra de Deus diz assim: mas ele quem? Nessa ocasião, Jesus disse: bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Você quer ser feliz? Você quer ser próspero? Você quer desfrutar de uma vida maravilhosa? Está aqui o segredo. Ouve a palavra de Deus. Guarda a palavra de Deus. Porque muitos às vezes escutam a palavra de Deus, mas não guardam. E nós precisamos entender isso, meu amado.
A palavra de Deus, ela é racional. Você ouve a palavra e a palavra sobe no seu entendimento com clareza, e aí você manda para o seu coração. E isso que importa. Nós temos que ter entendimento, porque essa palavra, ela vem na nossa mente, ela vem nos nossos ouvidos, e aí você é racional, você pensa na palavra de Deus, você medita na palavra de Deus, você pondera na palavra de Deus, e aí você vai chegar a uma única conclusão: a palavra de Deus é boa, a palavra de Deus me serve, a palavra de Deus é justa, a palavra de Deus é verdadeira. E se ela é tudo isso, por que não tomar essa palavra para si? Por que não desfrutar dessa palavra? Por que não pegar essa palavra e aproveitar essa palavra? Por ignorância? Por teimosia? Por burrice? Bem-aventurado, feliz, os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Efésios capítulo 6, verso 17, ele diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu quero ponderar esse ponto aqui com vocês. Ele está dizendo que a palavra de Deus, ela serve de capacete da salvação. Por quê? O capacete você coloca na cabeça, é onde o inimigo trabalha, né? É onde o inimigo tenta afetar. Porque quando você recebe essa palavra de Deus, ele diz assim: você precisa receber essa palavra de Deus para que sua mente seja transformada, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós recebemos essa palavra vem ao nosso entendimento. E tudo que o inimigo não quer é que você tenha entendimento acerca da palavra de Deus. Por isso que ele trabalha na nossa mente, tentando cegar o nosso entendimento, para que você não chegue a essa conclusão, você não defina esse ponto como sendo verdadeiro. Porque se você não conhece a verdade, qualquer coisa serve. Mas quando a verdade chega, a mentira não tem mais lugar. No entanto, as pessoas não recebem a verdade, e aí com quem elas ficam? Com a mentira. É importante que nós tenhamos essa palavra na nossa mente e no nosso coração, porque ela vai proteger nosso entendimento. Ela é um capacete da salvação. Quando o inimigo lançar a sua seta, ela não vai afetar a nossa mente, nosso entendimento. Por quê? Porque nós temos clareza naquilo que nós já recebemos. E ela também é espada. A espada é uma arma de defesa e ataque. E nós precisamos ter isso para espantar aqueles que às vezes nos afrontam, para aqueles que partem para cima da nossa vida. Porque quando você não tem essa espada, você está de mão limpa, meu amado. Não tem nenhum efeito você brigar contra as potestades do ar de mão. Primeiro, até porque ela é invisível. Seria até covardia brigar com você. No entanto, muita gente acha ou se acha capaz de enfrentar o inimigo de mão limpa. Você pode ser muito corajoso, mas Deus diz apenas que você é um tolo. Um tolo. Isaías capítulo 1, verso 10. A recomendação do salmista de Isaías, ele diz assim, Isaías 1, verso 10: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do vosso Deus, vós, o povo de Gomorra. Nós sabemos bem o que aconteceu a Sodoma e Gomorra. Dessa cidade, apenas 7 almas saíram dela com vida. O restante foi totalmente dizimado. E por quê? Porque lá imperava o pecado, a rebeldia.
E as pessoas não deram ouvido à palavra do Senhor. E aí a gente percebe quando Deus diz que ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvido à lei do vosso Deus, ó povo de Gomorra. Quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, surge uma oportunidade bem grande de Deus te usar como exemplo. De qualquer maneira você vai ser exemplo, ou para o bem ou para o mal, para o seu bem ou para o bem do outro, ou para o mal. Porque quando você não ouve, vai ficar notório a desgraça que vai sobressair sobre a sua vida, aquilo que virá sobre a sua vida, o desastre que será. Ainda que você tenha recolhido muitos bens, ainda que você tenha guardado muito, o final é muito triste, é lamentável. E isso servirá para o outro que ouviu, ou que viu a sua vida, e vai dizer: eu não quero ser como fulano, eu não quero ser como ciclano. Esses exemplos que a palavra de Deus deixa escrito é para o nosso conhecimento, é para o nosso entendimento. No entanto, muitas pessoas pegam a palavra de Deus e fazem pouco. Mas uma hora você vai clamar a Deus. Não sei se Ele vai te ouvir. Não sei se vai dar tempo de te socorrer. Mas a palavra de Deus, uma hora vai fazer falta na tua vida. E aí você vai perceber como é difícil, né? Para aqueles que não têm socorro bem presente, para aqueles que desprezaram a palavra de Deus, ou o Deus da palavra, né? Vamos ser mais o Deus da palavra. Hebreus capítulo 5, Hebreus capítulo 6, na verdade. Eu quero ler o verso 5, mas eu quero citar um pouquinho atrás aqui. Hebreus capítulo 6. Ele diz assim: o autor do livro de Hebreus, ele começa a descrever essa palavra. Eu quero ler a partir do verso 4 só. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério, à vergonha. É impossível. É interessante porque, tendo uma vez ouvido a palavra de Deus, tendo crido na palavra de Deus, tendo provado a palavra de Deus, e aí você provou e viu que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é verdadeiro. Você experimentou a transformação que houve na sua vida. Você dê as costas agora a esse Deus, a essa palavra. Expõe agora Cristo ao vitupério, à vergonha. Por quê? Porque depois que você usufruiu, depois de que você aproveitou, depois que você tirou proveito, depois que você pegou o que era necessário, agora você despreza. É a mesma coisa daquela passagem que nós lemos: lança agora para detrás das suas costas. Ele está dizendo: olha, para você que faz isso, ou que fez, ou que pensa em fazer isso, a recomendação é que não faça, porque não há perdão. Porque quando você não conhece a palavra de Deus, tudo bem, olha, você não conhecia, mas agora que você sabe, agora que você experimentou, agora que você usufruiu, você despreza. Você veio e fez um pacto, uma aliança com Deus,
E Deus cumpriu a sua parte. E agora você dá um coice. Não quero mais saber de ti. Pensa bem no que às vezes a gente tem feito. Porque as pessoas dizem assim, eu nunca faria isso, nunca faria tal coisa. Não? Quantas vezes nós temos desdenhado, desprezado, deixado de lado? Às vezes a gente pensa que, hoje não. Só hoje. Amanhã também não. Mas foi só 2 dias, só 3 dias. E a gente vai deixando Deus em segundo plano. Quando está no segundo plano, porque às vezes vai até mais abaixo. Às vezes cai no esquecimento. Né? Às vezes tem muitas pessoas aí que estiveram na congregação, estiveram participando, já tinham sido abençoadas, prosperaram, criaram sua família e tal. E foram paulatinamente deixando a palavra de Deus lá, desprezando. Esfriou. Ele nem lembra mais por que ele deixou, mas ele deixou. E não só deixou, como agora ele se habituou ao movimento do mundo. Daqui a pouco está lá de novo, no pecado, na injustiça, na iniquidade. E Deus diz: que fiz eu para ti? O que eu fiz de mal para você? Porque me deixaste a mim e cavaste para ti cisternas rotas que não retêm água. Aonde que eu errei contigo? Aonde que eu deixei de lhe atender? Não tem motivo, não tem explicação nenhuma. Sabe qual que é a explicação? Você deixou, esqueceu da palavra de Deus. Isaías capítulo 40, verso 8, para a gente finalizar, diz assim: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. As coisas do mundo são passageiras, mesmo as coisas criadas por Deus aqui são passageiras. Seca-se a erva e cai a flor. Mas, porém, contudo, a palavra de Deus, do nosso Deus, subsiste eternamente. Deus disse que nem tio, nem uma vírgula da sua palavra muda. Às vezes a gente pensa que porque a gente fala e esquece do que falou, que pode ser que com Deus aconteça a mesma coisa. Mas já faz tanto tempo. Pois é. Só para você lembrar que nós começamos com o texto de Mateus 4,4, e lá ele diz assim: está escrito. Sabe que no dia daquele grande julgamento, sabe o que vai haver ali em primeiro lugar? Tem 2 livros lá que serão abertos. Você pode não saber, mas toda a tua vida, toda a tua trajetória está sendo escrita, item por item. Está lá. Naquele grande dia, quando ele abrir o livro, será lido todos os seus feitos. Então, não tem importância que você esqueça. Naquele grande dia ele vai te lembrar. Tomara a Deus que sejam só coisas boas, coisas que glorificam a Deus e a sua vida, porque senão será lamentável. Deus é verdadeiro, a sua palavra é fiel e Deus é justo. Nunca se esqueça disso. Deus é justo. Amém?